Difusão Sesc. Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um programa Difusão Sesc, que tem como objetivo compartilhar ideias e experiências sobre os mais variados temas da atualidade. Eu sou Paulo Ceoto e hoje vamos falar sobre a educação musical em tempos de pandemia. Isolamento social, quarentena, pandemia. Em tempos de coronavírus, esses são assuntos que fazem parte da nossa realidade, não é mesmo? Enquanto o mundo tenta conter o avanço da doença para ganhar tempo, o nosso cotidiano mudou completamente, ainda que temporariamente. E como fazer para que o som da música não pare? Será possível ensinar música à distância? Quais são os desafios? E para falar sobre esse tema, recebemos no nosso podcast Difusão Sesc o Peter Cirelli, professor de música da Phillips Academy em Andover, nos Estados Unidos, e Juan Pablo Martín, coordenador de artes e professor de música da Escola Sesc de Ensino Médio no Rio de Janeiro, que vão nos falar sobre os desafios, mas também das possibilidades para que o ensino musical continue. Sejam muito bem-vindos vocês dois. É um prazer tê-los aqui no Difusão. Oi, como vai? Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui. E com o Juan, com dois amigos que eu conheço faz um tempinho, para conversar desses assuntos importantes. Um prazer estar aqui, Paulo, Peter, companheiro já de algum tempo, né? Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, pessoal, a presença de vocês. Vamos ao nosso tema. A epidemia de coronavírus, pessoal, forçou uma readequação, né, da maneira como a gente fazia educação em todos os sentidos, né? E por conta disso, tivemos que adaptar muitas práticas em nossas escolas e nas nossas casas. E eu queria saber de vocês de que forma o ensino da música foi afetado, né? Qual foi, assim, o primeiro impacto que vocês sentiram quando vocês perceberam das consequências imediatas das medidas contra o Covid-19? Bem, na Escola Sesc, a gente, como no mundo inteiro, fomos pegos de surpresa, né, com a pandemia. Com relação à educação musical, nós temos duas frentes de atuação aqui na Escola Sesc de ensino médio, né? A música como conhecimento, ela fazendo parte do currículo comum, e aí a estratégia que nós adotamos, estamos adotando até o momento, porque as aulas continuam mesmo em modelo remoto, né? Postando conteúdos na plataforma educacional da escola, né? E na parte de prática musical mesmo, na prática no estudo dos instrumentos, através do projeto Usina, o que nós fizemos, nós seguimos algumas estratégias, né? Em abril e maio, a gente se organizou na segunda quinzena de março para oferecer videoaulas gravadas pelos professores, né? Agora, no segundo semestre, outras ações, como, por exemplo, aulas de instrumento ao vivo, usando a plataforma de videochamadas Meet. Em outubro, nós tivemos a apreciação musical mediada, que seriam encontros também usando essa ferramenta do Google Meet, onde os professores apresentavam um repertório musical e comentavam, conversavam com esses estudantes que estavam inscritos na atividade. E agora, para novembro, a gente tem programado a performance comentada, que dessa vez a diferença é que os próprios professores do Usina vão tocar músicas e comentar a sua performance, nesse mesmo formato dos interessados se inscrevem e participam dessas salas de videochamada, né? Muito interessante, Juan, muito interessante mesmo. E para vocês, Peter, como foi lá esse primeiro momento? Bom, aqui no Phillips Academy, o impacto era imediato, sabe? Mudou nossa vida completamente, porque nós temos um programa que tem 3 partes. Temos conjuntos, orquestra, coral, banda sinfônica, banda de jazz, etc. Temos aulas de teoria, história, várias outras aulas. E temos também ensino de instrumento e voz, ensino particular. Então, fez impacto em tudo. Os conjuntos, a gente voltou a ensinar no meio de abril. Normalmente a gente volta no início de abril para terminar nosso ano escolar em junho. A gente estava completamente de surpresa com isso, não preparado, então não deu para fazer nada de conjunto. Não tinha
mínima ideia de como criar conjunto pela internet. Então, a gente largou os conjuntos naquela época. E a gente ficou concentrado em fazer aulas assíncrono, nada síncrono. Tinha que aprender a postar todas as instruções para os alunos em documento, em vídeo de YouTube, porque não tinha momento de ensinar o aluno. Não tinha cara a cara no internet, era só assíncrono. Então, essa parte era difícil de mudar imediatamente para esse tipo de ensino. As aulas de instrumento e voz sobreviveram mais ou menos bem pelo Zoom ou pelo FaceTime. E assim que a gente conseguiu dar as aulas, mesmo que tenha alguns problemas com aquelas plataformas, deu para dar aula de trombone, de voz, de piano, por essas maneiras. Mas era muita surpresa. Aí, em junho, julho e agosto, nosso verão, nossas férias aqui, a gente preparou muito mais. Chegamos agora em setembro para começar o ano escolar, usando a plataforma educacional da escola para montar todas as aulas. E agora estamos fazendo muito mais com conjuntos, mesmo virtuais. Estamos fazendo vídeos e outras coisas. Estamos continuando a fazer as aulas particulares de instrumento e estamos com mais prática de dar as aulas de teoria e história, outros assuntos. Eu acho que no início foi uma rasteira, né, assim, pessoal? Ninguém realmente podia esperar, até poderíamos esperar uma pandemia, mas não a reação que nós fomos forçados a tomar, né? Quer dizer, a música, que é uma coisa tão presencial, né? Eu imagino que deve ter sido realmente um grande desafio para vocês reinventar, né, as metodologias, as maneiras como vocês estavam ensinando, né? Então, como é que foi esse processo assim, de estabelecer novas metodologias, se adaptando às necessidades do momento? Eu e os companheiros professores aqui da escola, não apenas os professores de artes, mas precisamos de um tempo de reflexão, um tempo também de capacitação para o uso das possíveis ferramentas que precisaríamos adotar, né? E esse levantamento de estratégias, porque uma situação inédita, né? Então a gente precisava realmente pensar em estratégias originais, né? Considerando esse momento que nós estávamos vivendo. E também, especificamente com essa parte do ensino do instrumento, eu sei que o Peter, lá na Philips, tem um currículo amplo e já com os estudantes, com muitas frentes de atuação em música e com os estudantes já inscritos, né? A nossa realidade aqui, com relação à escola de ensino médio, nós temos sim os estudantes matriculados e esses estudantes receberam esse conteúdo e estão recebendo esse conteúdo através da plataforma educacional, mas considerando a frente de ensino de instrumento musical, isso está ligado à usina que atende os estudantes da Escola Sesc, mas também o público do entorno, pessoas interessadas. E uma coisa que você usou assim o termo, né, a expressão rasteira, foi realmente muito delicada a situação, porque nós tínhamos acabado de realizar o processo de seleção desses estudantes que iriam participar desses cursos todos, do curso de piano, do curso de canto coral, do curso de violino, do curso de flauta, do curso de saxofone, etc. E a pandemia chegou. Então, as nossas primeiras movimentações foram para manter o nível de interesse e, consequentemente, claro, o nível de adesão desses estudantes que se inscreveram nos cursos, que passaram por esse processo seletivo, de alguma forma garantir conteúdo para que eles se mantivessem interessados e, de alguma forma, desenvolvendo o conteúdo do curso para quando as aulas presenciais retornarem, né? Fomos estabelecendo estratégias quase que mês a mês e repensando, uma vez que nós não sabíamos quando as aulas retornariam, né? E nesse momento também acho que foi muito importante trabalhar de forma alinhada e procurar discutir com a equipe de professores desses cursos de música possibilidades, estratégias, né? Esse ambiente de colaboração das pessoas, dos professores compartilhando experiências bem-sucedidas, eu acho que isso também fez toda a diferença. Mas certamente foi um desafio e continua sendo um grande desafio. E para vocês, Peter, na Philips Academy, como é que foi esse processo de descobrir novas metodologias, né? Só podia usar novas metodologias, porque o ensino de música é uma coisa bem pessoal e
fazer pela internet é complicado. Então, estamos acostumados a ensaiar vários conjuntos numa sala toda semana e agora não pode. Então, os conjuntos agora estão tendo alguns ensaios dos alunos que estão aqui na escola, porque nem todos estão. Dos que estão aqui na escola, nós temos salões bem grandes, usando espaço de mais que 2 metros entre uma pessoa e a próxima pessoa. Todo mundo usando máscara. Tem até máscara para os metais soprar, com um buraco na máscara para o vocal. Tem máscara para tudo. Tem máscara especializada para cantor. Tem máscara para a campana do trompete. Tem todo tipo de máscara. E também paredes de... não de vidro, de... Acrílico. Isso. A escola investiu em muito equipamento assim para a gente poder fazer alguma coisa. Mesmo assim, não é perfeito para aqueles conjuntos. E para muitos outros, como minha banda de jazz, eu não consigo fazer ensaio pessoalmente. Eu não tenho aluno aqui suficiente para fazer. Então, eu estou fazendo só virtual. Eles estão aprendendo música e gravando, e a gente cria vídeos dessas gravações individuais que combinam para uma tela só. É complicado, não é fácil, mas temos que fazer alguma coisa. Temos que manter atividade na área de música. Compartilhando uma experiência também sobre isso, dessa composição de mosaicos, né, de vários vídeos compondo um mosaico, me recordo de algo que a gente está desenvolvendo, está agora nesse processo de finalização. É uma peça-filme, que é uma ideia da companhia de teatro aqui da escola, que seria uma espécie de diário poético desses jovens, das experiências desses jovens estudantes da Escola Sesc de ensino médio durante esse período de pandemia, né? E tem ali também um grupo de estudantes que são ligados à linguagem e música, né? Então, eles prepararam, compuseram músicas, né? Criaram músicas, arranjaram músicas de outros autores para a realização dessa peça-filme. Seria um produto audiovisual criado, pensado, roteirizado, encenado pelos estudantes, e tem ali também a participação de estudantes tocando, né, e fazendo música. E uma coisa também que eu gostaria de compartilhar, e ouvir também até o que o Peter, como é que está sendo isso lá, eu acho que também é um momento muito interessante no que diz respeito aos processos educativos, o desenvolvimento da autonomia desses jovens, né, desses estudantes. Porque eu percebo naqueles onde a música realmente é algo muito importante na vida deles, como eles buscam de maneira autônoma, sem a necessidade de um professor, de um educador ali cobrando, exigindo, de uma maneira espontânea. Eles estão fazendo música e de alguma forma essa música está possibilitando que eles lidem com isso tudo, né? Com esses desafios de um momento como esse, tão singular que a gente está vivendo, de uma forma mais positiva, né? Mais alegre, né? Então, eu queria, não sei, Peter, como você percebe essa questão da autonomia desses estudantes de vocês lá? Muito feliz com a autonomia deles, estão com muito interesse em fazer coisas. Eu posso imaginar quando eu tinha aquela idade de não ter essa energia que eles estão mostrando. Eles estão, mais do que sobrevivendo, estão sendo criativos, estão ficando envolvidos em muita coisa, estão tentando conectar com outros humanos. Esse desejo que eu acho que está atrás é o motor que está movimentando tudo atrás disso. Eles querem conexão com outras pessoas. Então, estão criando música, muita música. O problema é que essa situação de estar remoto não deixa a gente treinar eles em áreas que eles precisam ser treinados para melhorar como músico, para afinar melhor, para igualizar o volume com a pessoa ao lado de você. Todas aquelas coisas que a gente faz diariamente são mais difíceis ou impossível nessa situação. Então, a gente faz o possível, só pode fazer o possível. Sim, e dentro dessa impossibilidade, tem muitas coisas a gente realmente, como você falou, não podem ser feitas, né, devido a esse distanciamento e trabalhando remotamente. Então, assim, certamente mudaram as prioridades, né, para vocês. O que ficou importante? O que se tornou prioridade, né, nesse momento?
Bom, para mim, agora, a minha prioridade de alimentar e sustentar o bem-estar dos alunos. E eu uso música para fazer isso, mas eu não posso nem imaginar o que essa situação é para eles, porque eu nunca passei uma coisa dessa na minha vida. Então, agora eu tenho 62 anos, eu estou passando isso ainda com medo de muita coisa. Imagina eles com 14, 15, 16 anos, o medo que estão sentindo. Então, eu estou ensinando música, mas eu acho que nosso papel mais importante de fazer é de cuidar do bem-estar deles. Isso é minha prioridade. Eu acho que é perfeito, Peter. Nesse momento, eu acho que tudo aquilo que a gente pode fazer pela gente e que de alguma forma possibilite que você lide com isso tudo de uma maneira mais alegre e também que você tenha uma capacidade, uma condição de realizar alguma coisa, né? Porque essa instabilidade e ao mesmo tempo essa falta de respostas, isso é muito ruim, né? Se aquele jovem tem a possibilidade de experimentar algo, de praticar algo, de desenvolver alguma coisa, no nosso caso, usando a música, isso tem aí um componente de saúde, né? Inclusive mental, Com se certeza. manter envolvido, concentrado, buscando desenvolver a música, né? Desenvolver aquele repertório, criar uma outra música. Nós somos suspeitos, obviamente, né, para falar isso, mas a música sempre é uma excelente companhia. E num momento como esse que a gente está vivendo, me parece que mais ainda, né? Sim, com certeza. Concordo. Nesse momento, realmente, a prioridade é manter a saúde, né? A saúde mental, a saúde física, a saúde emocional e principalmente a saúde dos nossos estudantes, né? Que talvez tenham menos instrumentos para cuidar de si mesmo do que a gente mesmo, né? Com toda a experiência que já tivemos. Assim, eu fico pensando que, de certa maneira, o ensino da música, vamos dizer, da teoria musical, é relativamente mais fácil de se fazer remotamente, né? Mas como seria, como foi, como está sendo para vocês o ensino da prática do instrumento, daqueles estudantes que realmente querem continuar a estudar, praticar? Como é que se faz isso à distância? Bom, para mim, eu estou fazendo o possível. Quando eu dou aula de instrumento pelo Zoom, eu não tenho a mesma percepção dos detalhes do que eu tenho quando eu estou ao lado do aluno. Eu não consigo ouvir a qualidade do som do mesmo jeito, não consigo ouvir alguns outros detalhes, mas eles estão querendo isso. Então, a gente está fazendo o melhor possível para ensinar, para dar qualquer dica que o aluno precisa naquele momento, mas se eu estivesse ao lado do aluno numa sala, ouvindo a acústica da sala, eu ia ter outras respostas para o aluno. Então, o remote tem limite, mas é isso que a gente tem no momento. Uma coisa que eu tenho observado nós fizemos também uma série de lives para que a gente pudesse conhecer um pouco melhor esses professores que atuam com os estudantes, né, e as suas respectivas carreiras, né? E uma coisa que eu tenho observado nessas atividades, como a própria apreciação musical mediada, né, onde o professor, com aqueles estudantes que estão ali naquela sala do Meet, ouvem, né, apreciam música e comentam isso que eles estão ouvindo, que talvez uma coisa que eu tenho pensado, esse momento que a gente está vivendo, está possibilitando que a gente fale mais sobre música e sobre até mesmo esses aspectos da performance. Eu tenho uma esperança que esse momento sirva para os estudantes de música, que eles ouçam e que eles, de alguma forma, esse ouvido analítico, esse ouvido mais crítico, que eles aproveitem esse momento que eles estão vivendo para desenvolver esse ouvido e essa percepção. Para aí sim, quando os atendimentos presenciais retornarem, essa possibilidade de desenvolvimento e desse acabamento que o Peter mencionou, faça também sentido para eles, né? Nesse momento que a gente está vivendo, a quantidade de lives, de apresentações, talvez a gente esteja, todos nós, de alguma forma fruindo, né? Ouvindo e apreciando mais música. E que talvez a gente consiga, nesse momento, prestar atenção em detalhes dessa execução, dessas performances, em como o som que a gente tira do nosso instrumento, com mais critério, né? E depois a gente possa, com os professores, com os mestres, refinar ainda mais essa nossa prática, né? Eu tenho essa impressão que a gente está falando bastante sobre música e tocando também, mas com certeza
nada se compara ao atendimento presencial, onde o professor demonstra no instrumento, pega a mão do aluno e fala, olha, bota esse dedinho mais para cá, mais para lá. É muito difícil substituir isso num atendimento remoto, né? Sim, com certeza. Certas coisas que você aprende por osmose, né? Por estar ali, por perceber, por sentir como alguém está fazendo e você também aprende a fazer, né? É bem verdade que essa pandemia, de certa maneira, forçou várias coisas e forçou também o desenvolvimento e a melhoria de novas tecnologias, novos aplicativos, né? Plataformas que começaram a aparecer. Agora, eu me pergunto a vocês, já é possível, né? Vocês têm estudantes que estão em suas casas, né? É possível você juntar alguns estudantes e realizar uma performance live realmente? Já temos tecnologia suficiente para isso? Cada um na sua casa, tocando junto e fazendo uma performance? Eu acredito que a tecnologia está na porta, está saindo da porta, está na beira de aparecer, mas não chegou completamente ainda. Uhum. Agora, eu e Juan estamos aqui gravando esse podcast, cada um usando um Focusrite, um Sound Module, com microfone, tudo de fio. Para uma pessoa tocar junto com outra pessoa pela internet, tem que usar esses aparelhos que custam bastante dinheiro. Nem todos os alunos podem comprar isso. E também cada pessoa tem que estar ligado no internet por fio, não por Wi-Fi. Porque tem esse assunto de, como que fala, latência, o atraso do sinal. Sim. E em milissegundos, mas milissegundos é muito quando está querendo tocar junto. Essa latência deixa impossível realmente tocar ao vivo junto com outra pessoa sem muito equipamento, e também faz diferença a distância de qual cidade você está e qual cidade outra pessoa está, porque mais longe no globo é mais latência. Eu conheço um cara que está ensinando voz e ele está fazendo com vários aplicativos, ou eu acho que ele está usando Soundtrap ou Jamkazam, alguma coisa assim, que ajuda, mas você tem que saber mexer em todos os detalhes do seu computador, nos settings do som, de muita coisa. Tem que saber muito, é muita tecnologia. E mesmo assim, o resultado às vezes dá, às vezes não. É porque me parece que historicamente, né, as necessidades mobilizam as descobertas, né, e os desenvolvimentos, né. Uma coisa também curiosa, e eu tenho visto isso muito assim no YouTube, né, o músico chama um outro colega para fazer uma live e ele acha que ele tocando o seu instrumento, por exemplo, um violão, uma guitarra, transmitindo usando o Zoom ou então uma outra plataforma dessas, o Meet ou Teams, que esse áudio vai sair, e não sai, porque a maioria desses ambientes, eles possuem a configuração de microfone para não captar o que não é voz humana. E aí ele não reconhece muitas vezes o instrumento, então ele fica picotando. Tem alguns desses ambientes que você pode mudar a configuração do microfone, né? E com isso melhorar, mas já tenho ouvido muita gente comentando que o 5G vai possibilitar esse tipo de diminuição dessa latência, né? Pessoas em pontos diferentes do planeta fazendo música em tempo real através da internet. Mas concordo com o Peter, atualmente a tecnologia que nós dispomos não possibilita isso. Então a gente tem buscado buscar estratégias, né? Então, por exemplo, o professor ele pode, uma vez configurado esse ambiente para captar o som do instrumento, ele toca, demonstra, e depois o estudante, à distância, toca seu instrumento, a parte que está sendo estudada, e o professor dá um feedback. Essa interatividade, que é o que acontece quando a gente está com um estudante em sala de aula, de tocar junto, de tocar e ouvir o que o estudante está tocando, ou o professor toca uma parte, o professor toca o acompanhamento, por exemplo, uma aula de sanfona, né? O professor toca o acompanhamento enquanto o estudante faz a melodia. Com a tecnologia que nós dispomos hoje em dia, infelizmente isso não é possível, né? A única coisa que pode fazer nesse caso, com duas pessoas, ou até com mais, é todo mundo colocar o mute no microfone, menos uma pessoa.
deixa uma pessoa ser ouvida pelos outros e os outros tocam acompanhando aquela pessoa. Então, não é a mesma coisa que conjunto, mas pelo menos pode seguir uma pessoa e depois trocar. A pessoa que estava sendo ouvido, ele colocou no mute e outra pessoa mostra o som dele e todo mundo acompanha aquela pessoa. Não é perfeito, mas é um jeito de eles sentirem que estão tocando junto com outra pessoa, tentando encaixar seu som com o som da outra pessoa. Imagino que isso dê um pouco menos de latência. Você tem um líder e os outros vão seguindo, é isso? Não, mas isso é um jeito da latência não atrapalhar, porque Sim. Cada pessoa está ouvindo o som, pode ser em segundo diferente, mas estão acompanhando o som no segundo que eles estão ouvindo. Interessante a ideia. Agora, tudo isso aí, pessoal, a gente está falando assim, em boas conexões de internet, né? Mas nós sabemos que, principalmente aqui no Brasil, há muitos que sofrem realmente com falta de internet ou com velocidades não muito altas, né? Então, como é que vocês lidam com esses estudantes que têm acesso limitado à internet? Dá para trabalhar com eles assim, assincronamente? É claro que a dificuldade de acesso à internet, não só o acesso, mas a qualidade desse acesso, né? Por exemplo, no currículo comum da Escola Sesc, a gente produz muitas videoaulas. Essas videoaulas, a gente disponibiliza também o roteiro das videoaulas em PDF, né? Para que quem não tenha uma internet ou então um pacote de dados que possibilite que você assista ao vídeo, você acompanhe minimamente o conteúdo daquela videoaula por um roteiro em PDF. É óbvio que a experiência fica muito prejudicada, né? E no caso do ensino de música, de expressão na linguagem musical, através da aprendizagem de instrumento musical, talvez uma possibilidade são as aulas gravadas, né? As videoaulas. Mas mesmo assim, é claro que existe aí a necessidade de condições mínimas de conexão, de acesso à conexão à internet para que isso funcione. E sabemos que, infelizmente, em muitos pontos do nosso país, o acesso a essa conexão é muito difícil, né? Peter, eu imagino que seja um pouquinho diferente para você com os estudantes aí de Phillips, mas você talvez tenha outros problemas, como, por exemplo, os fusos horários, né? Que você tem estudantes no mundo inteiro. Sim. Felizmente, o Phillips faz questão de dar um laptop para todo aluno. Então, pelo menos, eles têm um aparelho que funciona. E a maioria dos alunos no mundo tem banda larga, mas nem todos. Às vezes é um pouco lento, sempre tem algum atraso. Mas, por exemplo, eu estou dando uma aula quartas-feiras às 9h15 da manhã e uma menina na minha aula, ela mora no Beijing, na China. Então, são 9h15 da noite para ela. Sim. Então, eu tenho a maioria da aula bem acordada e ela com um pouco de sono, né? e isso faz parte da situação. Eu não posso mudar isso, mas falando da internet, sempre com boa conexão, com banda larga, tudo, às vezes tem atraso de transmissão. Engraçado, eu estava dando aula de trombone hoje de manhã e a menina tocou uma frase, eu não tinha certeza se ela tocou o ritmo errado ou se era atraso de transmissão. Sim. Então eu pedi ela tocar outra vez e era problema de transmissão do internet, não era problema de ritmo. E às vezes a gente tem que pedir tocar mais uma vez para ter certeza, porque você quer corrigir quando precisa, mas também eu não quero culpar ela pelo problema do internet. Claro. Porque a gente confia no que a gente está ouvindo, né, Peter? Mas quando tem um monte de coisas aí no meio do caminho, entre a fonte sonora, o som do instrumento e nossos ouvidos, aí fica difícil, né? Pode ser um monte de coisa, né? Outra coisa que acontece às vezes, você vê uma aluna que está em casa e talvez ele está dividindo o quarto com o irmão e os dois estão na escola naquele momento. Então, estão sentados um ao lado do outro, conversando. Não pode fazer nada sobre isso. Simplesmente a situação da vida deles. Temos que aguentar. Faz parte, né, do novo tempo. Agora, é possível, por exemplo, você ter 4 estudantes, um quarteto que faça o registro musical, né, de sua parte, digamos, de casa, e depois juntar esses vídeos de cada um e produzir um vídeo
do grupo, como assim, alguma qualidade? Sim, eu posso contar que a gente acabou de fazer isso. A semana passada era nosso final da semana de famílias. A gente convida as famílias para participar em várias coisas aqui na escola. Essa vez era tudo virtual, mas normalmente as famílias vêm para Phillips Academy, passar o dia, a gente faz concerto, tem jogo de futebol, tem muita coisa para os pais assistirem. Mas essa vez tinha que fazer gravado. Então, a banda sinfônica, a banda de jazz, orquestra sinfônica, coral, todo mundo escolheu uma obra e a gente mandou partitura em PDF para cada aluno. E o aluno gravou sua faixa ouvindo uma outra gravação para acompanhar alguma coisa, algum conjunto, para ter ideia do andamento e tudo. E cada aluno gravou isso e depois mandaram o arquivo e a gente fez uma mixagem usando os programas que tem para fazer mixagem e aí Logic Pro. E aí criamos vídeos. E era Logic Pro e Final Cut. Sim. Que assim criamos vídeos que parece todo mundo na tela, com várias janelinhas, mas nunca tocaram junto, no mesmo lugar, no mesmo tempo. Mas pela tecnologia a gente consegue apresentar uma coisa que aparece tocar junto, que não é a mesma coisa, mas é possível. A gente também, como eu mencionei, a companhia de teatro, essa peça-filme foi toda feita assim, nessa mesma lógica, dividindo a tela em janelinhas. É claro que é uma ação que envolve aí também a linguagem das artes cênicas, né? Nesse momento, essa subversão do que a gente entende como o que se estabelece como um padrão, né? O teatro, cada um distante do outro, quase que não respeita a própria essência, as condições mínimas necessárias de estarem ali dividindo o mesmo espaço para que aquilo possa ser sentido e percebido como uma ação dramática ali, né, de uma encenação. E a mesma coisa também acontecendo com os músicos, né? Eles que sonorizaram essa peça-filme, né, Cartas ao Tempo. Eles gravaram separadamente. Os ensaios eram feitos também dessa forma, né? E os professores que estão mediando esse processo à distância também, desenvolvendo essa linguagem. Eu acho que uma coisa interessante que esse momento que a gente está vivendo certamente está possibilitando é que a gente reflita um pouco sobre as condições e sobre como cada uma dessas linguagens artísticas, as artes cênicas, a música, a gente tem um entendimento dela até esse momento e como de alguma forma agora a gente tem que buscar ressignificar as nossas próprias referências com relação a essas linguagens artísticas, né? Essa coisa de montar o mosaico ali das pessoas tocando juntas, sendo que aquilo de fato nunca existiu, né? Sim. A gente está tentando criar essa ilusão que as pessoas estão ali tocando juntas, criar a ilusão, e isso também tem me parece, um valor estético, né? Mas é uma outra coisa. Agora, vocês teriam assim, alguma recomendação de sites ou aplicativos para a aprendizagem, né, de música, para que os estudantes possam praticar, possam se desenvolver musicalmente? Você falou, Paulo, anteriormente no nosso papo, na nossa conversa, sobre a possibilidade do estudo desses aspectos mais teóricos, né, da música, né? Eu acho que a gente tem uma oferta grande desses aplicativos de celular, alguns sites também. Tem vários, mas eu vou falar um aqui, mas Ouvido Perfeito, mas tem outros aplicativos. Tem um site também muito interessante que eu sei que o Peter também usa, que é o Music Theory. Também tem uma série de exercícios. E eu acho que é uma oportunidade também para desenvolver isso, os aspectos relacionados à percepção. Você ouvir melhor escalas, acordes, a percepção rítmica, que é uma coisa também que você precisa treinar. Então, acho que nesse momento que a gente está vivendo pode ser uma oportunidade interessante também dos estudantes se aproximarem desse conteúdo mais teórico, prático. A gente usa algumas coisas que a gente usa, são as mesmas que você usa lá, mas você mencionou musictheory.net. Tem outro chamado Tone Savvy, que é muito bom. Agora, eu só conheço essas coisas em inglês. Eu não sei se prestam para vocês e para os alunos. A gente usa bastante o Sibelius, porque a gente está ensinando teoria usando composição para ensinar. Então, o aluno aprende que é uma frase. Ele tem que compor uma frase.
O que é combinar melodia com harmonia, ele tem que compor uma canção que tem harmonia. Então, a gente usa Sibelius bastante. E também YouTube tem tanto recurso agora, tem tanta trilha para acompanhar você em cada música. Agora, tem tantos outros aplicativos que eu não tenho experimentado. Eu mencionei SoundJack e Jamkazam, tem Smart Music. Eu acho que tem várias possibilidades que eu nem explorei ainda. E também tem essa coisa para quem toca jazz, tem o iReal, que é o Real Book, é gravado acompanhamento para várias canções do Real Book. São essas coisas que eu estou usando, mas depende do aluno também. Eu estou usando uma coisa simples, eu tiro foto de partitura e mando PDF, sabe? Não tem que ser muito complicado, não. Não. Basta uma partitura, né? Pessoal, pensando assim de uma forma um pouco mais ampla, né? De que maneira vocês acham que esse desequilíbrio sociopolítico em tantas nações do mundo, diria em todas elas quase, de que maneira isso afetou os nossos jovens? E como é que vocês acham que a música pode ajudá-los a manter o equilíbrio, manter a saúde, né, dentro desse contexto aí de pandemia? Bom, é engraçado que está perguntando isso hoje, Paulo, porque o país está muito nervoso. Os dois lados estão nervosos. Eu penso nas crianças que, como que eu falei antes nessa entrevista, que eles nunca passaram uma coisa como essa pandemia. Eu nunca passei. Então, eu só posso imaginar o medo que eles têm, a falta de segurança que eles estão sentindo, que todo mundo está sentindo. Então, eu acho que a situação que estamos vendo no mundo inteiro de uma pessoa não mostrar respeito para o outro, uma pessoa falar feio de outra pessoa, isso é mais um peso para eles carregar. Está ficando feio. E sem tomar um lado ou outro politicamente, a situação não está bem. Então, eu estou esperando que no meu país vai mudar alguma coisa. Eu espero que vai melhorar alguma coisa para as crianças não ter que carregar esses dois pesos, da doença e da situação política que temos. Sim. E a fricção entre pessoas, que está tão feio nesse mundo. Curioso pensar, né, que também a gente está vivendo aqui no Brasil essa separação, essa divisão, né, e percebo também no convívio com os jovens estudantes como essa instabilidade, como se já não bastasse a pandemia que nós estamos vivendo, mas talvez essa desilusão ou essa falta de perspectiva no horizonte político, como isso também aparece, né, como o Peter também mencionou, como mais um fator estressante, né? A música, na verdade, a arte, né, ela também tem essa possibilidade de aproximar as pessoas, né? Então, o que eu espero é que, através da possibilidade de retomar as atividades desse fazer artístico, que as pessoas se encontrem, né, e se entendam, que eu acho que é isso que a gente está precisando, né? Sempre precisamos, mas eu acho que esse momento da pandemia ajudou muito a sublinhar e a destacar essa necessidade, né? E eu quero também falar, qualquer arte tem essa potência de, primeiro, distrair um pouco, fazer uma coisa para se distrair, mas também tem aquele poder que a pessoa pode controlar o resultado de alguma coisa na vida dele. Pode estudar, pode controlar, pode influenciar o resultado com seu próprio trabalho. E tem tanta coisa fora da gente que a gente não consegue controlar, mas isso podemos. E de fazer isso com paixão, com outras pessoas, mesmo pela internet, mas fazer com outras pessoas, eu acho que tem muito valor em ajudar a gente a passar essa fase muito difícil. E vocês acham que o Covid-19 nos ensinou alguma coisa? Será que, assim, teve alguns aspectos da música, do ensino da música, que nós fomos meio que forçados a descobrir, né? Que talvez sejam aspectos que poderiam realmente beneficiar o ensino remoto da música, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho o que está dando certo realmente. Num primeiro momento, assim, a primeira coisa que me vem à cabeça para tentar responder essa sua pergunta, Paulo, eu acho que é a reflexão sobre o nosso fazer, sobre a maneira como a gente aprendeu música, a maneira como a gente ensina música.
talvez essa seja a primeira coisa que eu acho que, se não estivéssemos vivendo essa situação, talvez não estivéssemos pensando nisso da maneira que estamos pensando agora. Sim. Utilizando uma abordagem otimista, me parece que seria isso. A gente rever e, ao mesmo tempo, valorizar coisas que a gente tinha e que nesse momento nós não temos, como a possibilidade de contato, da gente aproveitar isso, né? Uma vez agora que a gente não tem isso, eu acho que a gente, e eu percebo os próprios estudantes também, perceberam a importância disso, né? E segundo, eu acho que é isso, a gente pensar em outras estratégias que, utilizando a tecnologia disponível, que possibilite você atender e ensinar música para mais pessoas, né? Eu acho que me parece que é isso. Valorizar o que a gente tinha, estranhar também um pouco o que a gente já fazia, né? E buscar novos caminhos, novas soluções. Concordo, e eu nunca era muito lento com tecnologia, mas essa pandemia me forçou a aprender muito mais sobre tecnologia. Então, eu estou usando muito mais aplicativos, estou usando muito mais a plataforma educacional da escola, e eu não vou abandonar essas coisas que eu tenho aprendido nessa pandemia. Eu vou continuar nas aulas que eu normalmente dou nessa escola, eu vou continuar usando a plataforma muito mais. Sim. Eu vou continuar usando os websites muito mais. Eu vou continuar dando aula particular, às vezes, para um aluno que não mora perto de mim, mas eu posso dar aula pelo Zoom ou pelo FaceTime, alguma coisa assim. Tem vantagens, tem coisas que eu estou aprendendo que eu vou continuar a usar, mas vai ser um grande prazer juntar com outras pessoas numa sala e tocar música. Com certeza, estamos todos ansiosos para ouvir. Pessoal, nossa conversa está muito, muito boa, mas infelizmente nós estamos chegando aí ao nosso tempo final. E eu gostaria de saber se vocês gostariam de fazer algum comentário, se queriam falar alguma coisa, talvez se quiserem dar os seus contatos, seus e-mails, se alguém estiver interessado em saber um pouco mais sobre os aplicativos e outras coisas que vocês falaram, talvez pudessem escrever para vocês. Mais uma vez, quero agradecer o convite para participar dessa conversa com um músico sensacional. Já tive o prazer de tocar com ele, né? Fizemos alguns sons, né? Um trombonista maravilhoso, que é o Peter, e também um educador que eu respeito muito. Então, foi um prazer participar dessa conversa. Eu acho que um pouco, enquanto o Peter falava sobre essa última resposta, eu acho que é incorporar essas coisas à maneira que as aulas que a gente já dava, né? Essas ferramentas tecnológicas, a gente aprendeu a lidar com elas e eu acho que elas precisam ser incorporadas aos nossos currículos, né? A gente não precisa escolher uma coisa ou a outra. Eu acho que incorporar, como o próprio Peter disse, dependendo da finalidade da ação educativa, talvez essa ferramenta possa contribuir, né? Essas ferramentas que nós estamos utilizando nesse momento, né? E eu acho que é isso. E também, certamente, quando as atividades presenciais retornarem, eu acho que a gente vai valorizar muito esses momentos em que estamos juntos, fazendo música juntos, dividindo o mesmo espaço, né? E o contato, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser me mandar alguma pergunta e continuar esse papo, é jmartin@escolasesc.com.br. Esse Martin é com N, de navio no final, tá? Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, produção, e muito obrigado, Peter Cirelli, por essa conversa, por esse papo super agradável. Obrigado você, Juan, e Paulo também, e toda a equipe. É um grande prazer falar desses assuntos com gente que também tem uma escola muito boa, gente que são muito trabalhosos. Eu já assisti às aulas de Juan e eu sei, ele cria muito material, ele está muito bem preparado sempre para as aulas. Também, como que ele falou, a gente já fez um som junto, um guitarrista de jazz muito fino. E também já fiz um sonzinho com Paulo, que toca um violão muito bom. Então, é um grande prazer falar com os dois. Eu quero também simplesmente falar que, mesmo que essa situação é chata, para ninguém deixar de estudar música. Continua estudando música, continua criando um sonzinho sozinho ou com seus amigos de qualquer maneira possível.
não podemos largar essa missão que a gente tem de criar música, de ensinar música, porque o normal pode ser um pouquinho diferente no futuro, mas o normal vai voltar. E nós temos que manter esse caminho de ensinar e de criar música. De jeito nenhum largar ou fica sem energia para isso. Temos que mostrar energia para os alunos, para eles também sentir nossa energia e pegar e usar para incentivar eles um pouco. Se alguém tiver pergunta para mim, deixa eu ver se eu consigo descrever. Meu e-mail é pcirelli ou cirelli@andover.edu. Um grande prazer, gente. Muito obrigado por tudo. Olha, pessoal, sou eu que tenho que agradecer a honrada presença de vocês. Agradeço muitíssimo realmente o tempo e a disponibilidade. Prazer enorme. Gostaria de continuar a conversa, mas infelizmente não podemos. Obrigado a participação de todos e até o próximo Difusão Sesc. Difusão Sesc.